Glória a Deus. A gente fica tudo encolhido de frio. Cada um com seu cada um, amém? Somos carioca, sofremos desse jeito. Tem gente que sofre no frio, tem gente que sofre com calor, mas a grande verdade é que a bênção é a gente estar no Senhor. Obrigado. Vou aproveitar e quem tem sede, beba da água da vida. Sempre tem um povo aqui que fala: toma água, toma água. Às vezes com os lábios ressecados, você quase não repara, né? Mas está tudo certo. Glória a Deus. Gente, esse reloginho vai ficar aí mesmo. Vou pisar nele, não. Eu gostaria de, antes da gente começar aqui, eu compartilhar aqui da palavra, né, ainda dentro daquilo que nós temos trabalhado durante todo o mês de dezembro, padrão de Deus. Eu queria já aproveitar, preciso que aí os obreiros nos ajudem, nos auxiliem. Eu vou precisar que você seja muito, como eu posso dizer, meu Deus do céu, que você seja muito diligente com o que nós vamos fazer agora, porque senão a gente pode fazer uma certa bagunça e a gente precisa continuar aqui concentrado no que Deus ainda quer liberar nessa manhã. Deus já tem liberado muitas coisas, amém? Aleluia. Desde a primeira canção do que foi ministrado, já falei para vocês que eu fico sempre ligado naquilo que Deus está liberando, naquilo que Deus está conduzindo. E a primeira canção foi Rio de Deus, foi isso mesmo? Não é isso? Às vezes eu me atrapalho nas minhas bagunças, mas a canção Rio de Deus. Diga comigo, eu sou um rio de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 7? Que aqueles que creem em mim, o que a palavra de Deus diz? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio aí, irmão, é salvação. Esse rio aí é a presença do Senhor. E ela não está fora, ela está dentro de você. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente está esperando sempre a salvação de fora. A salvação não está fora, a salvação já está dentro de nós. E eu vou te dizer, quando nós estamos aqui, nós somos o encontro dos rios. Amém? Você já pensou que o irmão que está do seu lado é um rio? Você também é um rio, amém? E a gente tem uma fonte, amém? O rio é alimentado por uma fonte. O Senhor é a nossa fonte. A salvação está em nós. E você é um rio de Deus. Aqui é o encontro dos rios. Amém? E não é do Rio de Janeiro, é do rio de vida. Amém? Mas já que profeticamente a gente é rio, como cidade, eu queria que vocês me ajudassem, por favor. Nós vamos distribuir agora. E eu gostaria que, por que eu falei que você precisa ser diligente? Porque não é hora de você averiguar, mas nós estamos encerrando toda a leitura do ano de 2025. Você ainda tem o seu papelzinho? Você marca desse jeito? Para saber se você está fazendo ou não? Você está sendo diligente? Amém? Ah, eu esqueci. Vai lá e lê 2 capítulos. Ah, eu esqueci. Não deixa de ler. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. É muito simples. Uma igreja que triunfa e um povo que é, sabe, encorajado do Senhor é alguém que lê a palavra. Muitos de nós, estou falando todos nós, eu não estou aqui querendo falar para um para outro. Muitos de nós ainda somos fracos porque não temos lido a palavra. E eu não estou falando ler a palavra meramente como, sabe, uma regra religiosa. Eu estou falando de desfrutar da palavra. Se alimentar da palavra. Eu gosto muito de uma imagem que eu tinha, não sei aonde que ela parou. Esse negócio de celular para cá, celular para lá. Hoje a gente quase não salva nada no papel. Era uma imagem que aparecia um garfo e uma faca e a palavra.
literalmente. E aquela imagem sabe, ela continua viva dentro da minha mente, do meu coração, dizendo: eu preciso me alimentar da palavra. Como nós já temos falado, nós não precisamos apenas concordar com a palavra, nós precisamos declarar a palavra. E você só pode declarar a palavra se ela está dentro de você. Lembra o que diz o Salmo 119, verso, se eu não me engano, 11? Se não é isso, me ajudem. Que diz Salmo 119, verso 11? Talvez poucos saibam, olha isso. Eu não estou falando só de memorizar, irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para o quê? E a gente, quando pensa em pecar, a gente já pensa logo, como eu tenho sempre falado, nos pecados capitais. Meu irmão, toda vez que você não se alimenta da palavra e não vive por ela, não se alimenta por ela, você já está pecando, e eu também. A Bíblia diz: quem de mim, o quê? Se alimenta por mim, o quê? Você não vive por você, você vive pela palavra que está em você. A fonte é a palavra, a vida é a palavra, o Espírito é a palavra. Amém? Então aqui, irmão, você acha que a gente faz isso só para ser legalzinho, maneiro? Olha, o que nós lemos esse ano? Vamos lá, vou gastar um tempinho. Porque nós precisamos ser uma igreja que não apenas tem um conjunto de regras, isso precisa ser cultura. Precisa estar dentro de nós. Diga: dentro de nós. Nós lemos desde janeiro. Meu Deus, está tão pequenininha essa letra aqui, ainda está. Que é a antiga, ok? A antiga leitura, né? Ou plano de leitura bíblica anual. Se alguém, por favor. Sabedoria e o quê? Nem com óculos, meu Deus do céu. Sabedoria e obediência. Segundo mês, fevereiro. Padrão por Deus. É isso? Padrão não. É paixão, gente. Está muito pequeno. Paixão por Deus. Padrão é agora, nós estamos no mês de dezembro. Terceiro mês, março, sabedoria. Quarto mês, abril, fé. Quinto mês, maio, não é isso? Liberdade. Sexto mês, Jesus rei. Depois, Jesus servo, depois Jesus filho do homem, depois Jesus filho de Deus, depois o quê? Estilo de vida. E o 11º mês, novembro, identidade. E hoje, no mês de dezembro, nós estamos o quê? Padrão de Deus. Agora pega isso, por favor. Quem aqui ainda não recebeu isso aqui? A leitura anual desse ano, 2026. Todo mundo já recebeu? Recebeu, distribua aqui, por favor. Mão levantadas aqui. Obreiros. Não está comigo, não. Está lá, ó, ajude aí. Quem não recebeu, por favor, levante sua mão. Queria te dar um conselho. Coloque isso, talvez dentro da sua Bíblia, ou um lugar que você carrega toda hora, que você leva junto com você. Talvez junto com a sua agenda. Eu acho que quase ninguém hoje tem uma agenda de papel. Acho. Aí, tem gente que tem. Coloque na sua agenda, para que isso fique diante dos seus olhos, para que não caia no esquecimento. Se você coloque lá dentro de uma gaveta, e você vai se esquecer. Coloque para que você, o tempo todo, esteja batendo os olhos. E nós estaremos lendo no ano de 2026, essa leitura bíblica anual. Seremos um povo fortalecido pela palavra. Posso ouvir um amém? Quero ficar aqui chovendo molhado, mas, meu irmão, por favor, sabe, eu não sou medidor espiritual, nenhum de nós aqui é medidor espiritual, mas nós sabemos. Sabe como é que eu sei se você lê a palavra ou não? Não é porque você tem jeitinho de crente, não é que você parece que tem postura de crente. Eu sei que você lê a palavra de Deus, e você come, e você se alimenta dela.
Quando você tem uma resposta que não é a resposta do Sérgio, não é a resposta do meu temperamento, não é a resposta do meu jeito, é a resposta da palavra de Deus que me guia. A palavra de Deus, ela me aconselha, ela me exorta, ela me edifica. Não é isso que é, irmãos, a palavra de Deus? Quando eu digo que nós não devemos ser guiados pela alma, não é que a gente não tem alma, ela tem, graças a Deus, amém? A gente chora, a gente ri, a gente se diverte, a gente se alegra. Isso tudo é importante. Não estou me desfazendo da ideia da alma, mas se você não for governado pelo Espírito do Senhor na tua nova natureza, você será apenas uma alma vivente e não um espírito vivificante. Você não foi chamado para ser uma alma vivente, você foi chamado para ser um espírito vivificante que vive. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Estou exortando a todos nós, amém? Não é algo, estou falando para a minha vida. Ai de mim se não me alimentar dessa palavra. Senão vai ser só performance. Vai ser só um jeitinho que a gente aprende a fazer. Porque a gente tem, sabe, o GCR. Então, essa semana eu tenho que me preparar para o GCR. Essa semana eu preciso me preparar para o resgate geral. Essa semana eu preciso me separar para o Zera. Que é com os adolescentes. Preciso me separar, sabe, para domingo. Não, irmão. Eu não preciso me preparar, eu preciso estar preparado. Eu sei que se eu chegar aqui e falar desse jeito, sentado ali e catucar e falar assim, você vai ministrar agora. Essa daqui vem. Sabe por quê? Primeiro, ousa na fé. Será que você viria? Não, mas você precisa me falar para eu ficar preparado. Não, você precisa estar preparado o tempo todo. Amém? Você imagina, tem coisas que acontecem assim, ó. É verdade ou não é? Quantos de nós às vezes vai para um velório? Assim, ó. Pum. Aí normalmente a pessoa fala aí, fala aí, pastor. Fala você, meu irmão. Por que o pastor que tem que falar? É porque o pastor precisa estar sempre preparado, e você não? Quando lá em Pedro a Bíblia diz, quando pedirem para você sobre a sua fé, que você saiba responder sobre ela. Você sabe responder sobre a sua fé? Ou você pede, vai lá no meu grupo familiar, minha líder vai te ensinar. Meu pastor vai falar. É assim ou não é que a gente é? Até quando, irmão? Até quando? Autorresponsabilidade. E nós temos, sabe, desejado, trabalhado, orado. Eu tenho orado. Eu tenho falado, Senhor, nos faz ter uma medida do varão perfeito. Diga Cristo. Ele é o nosso aferidor. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa base. Cristo é tudo. Diga tudo. Então, meu irmão, eu e você precisamos mirar nele. Mas se você não conhecer a palavra, você não vai conhecer quem é o Cristo. Você não vai ter revelação de quem é o Cristo. Você pode estar anos na igreja e você não conhecer o Cristo. Não ter revelação do Cristo. E nós iniciaremos o ano de 2026. 1º de janeiro, estaremos falando sobre origem e redenção. Quantos sabem o que nós estaremos profetizando durante todo o decorrer desse ano 2026? Diga ano. Repita comigo, por favor. Diga ano redentivo. Redenção, resgate. Tudo volta para o propósito do eterno. Então, cada área da minha vida, a sua vida financeira, emocional, física, seja lá qual for, irmão, põe o que você quiser. Deus estará trazendo redenção para a minha vida e sua vida. Posso ouvir um amém? Não estava bem, vai ficar bem. Mas por que vai ficar bem, Sérgio? Porque é ano redentivo. Mas é só agora, 2026? Não, o ano 26, eu estou me apropriando profeticamente, trazendo do céu e declarando, firmando a verdade, em nome de Jesus, amém? Lá no Salmo 119, eu não me lembro qual é o versículo certo, não sei se é 71, alguma coisa por ali, perto desse versículo, diz, a tua palavra está firmada no céu. Sabe onde que a palavra de Deus está firmada? No céu.
Quem é a palavra? Cristo. Cristo já está firmado e assentado nas regiões celestiais. Ele já adentrou o santuário eterno. Amém? E ele é o teu intercessor, o meu intercessor. Diga, existe um homem redimido, com um corpo físico redimido. Não foi isso que Jesus recebeu? Jesus não foi só um espírito que subiu ao céu. Ele é um corpo de redenção. Que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Ele já tem um corpo redimido. Ele é o primogênito dos irmãos. Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Amém? A morte espiritual, né? A morte física, nós estamos lutando ainda nesse corpo. Mas a morte espiritual, nós também venceremos. Ou melhor, nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém? Mas escute o que eu vou falar para você. O ano de redenção, onde as coisas estarão sendo ajustadas para o propósito do Senhor da eternidade aqui nesse tempo, nessa estação, na minha vida e na sua vida. Segundo mês, santos e frutíferos. Terceiro mês, fortes em Cristo. Quarto, libertos em Cristo. Quinto, revelação de Deus. Sexto, capacitado como filhos. Sétimo, identidade de filhos. Oitavo mês, herdeiros de Deus. Nono mês, reinando com Cristo. Décimo, né? Décimo, provisão de Deus. 11º mês, autoridade de filhos. E 12º mês, fechando o ano de 2026, família de Deus. Hoje nós estaremos aqui comendo, ceando juntos. Comendo, comunhão, diga comunhão. A palavra que aparece no original é koinonia, é comunhão, é além de comer, é estar juntos, é partilhar, é partir o pão. Amém? E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, se tem coisa que ainda não ajustou na sua vida, é tempo de você trazer do profético e chamar, assim como Deus já tem chamado, como ele disse para Abraão, as coisas que não foram como se já fossem. Chame. O que a Cíntia fez hoje aqui, ela entendeu, eu vou trazer o profético. Eu não ando pelo que vejo, mas ando pelo que creio. É isso que você tem que exercer. A fé. O meu justo viverá pela... E se, o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus? E se retroceder, se a sua alma retroceder, eu não tenho prazer nisso. Quer dizer, então Deus tem, aparentemente, né, o que Deus está falando? Ele também sente. Ele falou, não tenho prazer nisso. Mas eu tenho prazer naqueles que lutam, que perseveram, aqueles que guerreiam, aqueles que não andam pelo que veem, mas andam pelo que creem, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Falando sobre isso, estamos aí. Aqui, ó, eu pedi para você imprimir. Talvez alguns imprimiram, outros não. Mas agora você não vai precisar mais imprimir, porque já está impresso. Está aqui, atrás do plano de leitura. Nessa parte, ou na frente, né? Está aqui, ano redentivo. Gostaria que você ficasse de pé comigo, por favor. Nós vamos usar para fazer um ato profético. Você sabe que quase a gente não tem feito isso nessa comunidade aqui de fé. Mas hoje você vai exercer isso comigo. O número 1, você vai ler junto comigo. Eu não sei se dá para projetar aí, acho que não está pronto, né? Tá bom, mas você está com papel. Pega o seu papel, por favor. 1, você vai ler junto comigo. Vou contar até 3 e nós vamos começar a ler e a declarar juntos. Significa profetizar. Número 1. 1, 2, 3. 2026 será um ano redentivo, onde o Senhor restaurará áreas que pareciam irreversivelmente perdidas, trazendo vida nova ao que estava estéril. 2. Como filhos de Deus, seremos conduzidos a lugares profundidade espiritual, onde a voz do Pai será mais clara do que qualquer ruído ao redor. 3. Como igreja entraremos em um tempo de alinhamento e purificação, no qual o Espírito Santo removerá
pesos antigos, para que avancemos com leveza e autoridade. Quarto, a glória de Deus se manifestará em meio aos desafios, revelando que cada batalha serviu de preparação para um derramamento maior de graça. Quinto e último, 2026 será marcado pela redenção, pela cura de feridas antigas e pela libertação de novos começos que testemunharão a fidelidade do Pai em cada detalhe. Amém? Quantos podem dizer, eu tomo posse? Eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou perseguir. Amém? Faz que nem Davi fez, meu irmão, lá no Salmo 18. Persegui os meus e e não voltei até que desse cabo deles. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, ressignifica. Inimigo, a gente fala, crente fala de inimigo toda hora, né, gente? Mas você tem ou não tem espiritual? Mas todos eles já foram vencidos por Jesus na cruz. Use as armas que ele já te deu e estabeleça a tua autoridade como filho. Você nunca mais vai ficar refém de nada. Quando um filho sabe da autoridade que ele tem como filho, ele exerce a autoridade. Diga, não é força. Você lembra o que diz a palavra? O menorá significa isso. Nem por força e nem mas pelo meu. Irmão, para que você precisa fazer força? Você não precisa fazer força, você precisa exercer a autoridade de filho. Quem tem autoridade não faz força. Ele exerce aquilo que ele já é de poder que Deus dá. Amém? Pode se assentar, obrigado. Aleluia. Então, de uma forma simples, eu acho que agora todos receberão. Eu preciso da ajuda dos obreiros de uma forma bem rápida. Entenda como é que funciona profeticamente. Diga a palavra, ela está fora. Mas ela precisa estar. Então a palavra precisa estar. Você sabe que Deuteronômio fala da palavra encarnada. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus foi tentado no deserto, ele vai dizer que nem só de pão, tudo que a gente vive fora disso é pão, é alimento, é necessário. Mas nem só de pão viverá mas de toda a palavra. Se está na boca de Deus é porque está dentro de Deus. E se tem a palavra, ela precisa estar dentro de nós. Diga, a palavra precisa estar dentro. Perguntou para você, aonde está o Espírito Santo? Está dentro ou está fora? Então escute. É simples essa equação. Palavra precisa entrar para se misturar com o Espírito que está dentro. E à medida que a palavra e o Espírito se encontram, o que vai acontecer? Manifestação. Você vai declarar e você vai profetizar e Deus vai fazer, porque Ele é comprometido não comigo, com você, entre aspas. Ele é comprometido com a sua palavra. E Ele vela pela sua palavra e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, irmão. Acredite nisso, nunca duvide do que Deus disse, nunca duvide do que Deus está falando, nunca duvide, minhas emoções, suas emoções, elas vão se ajustar à palavra e ao Espírito. Eu gostaria que você agora, acho que ninguém recebeu, eu gostaria que distribuísse os olhos que a gente profeticamente faz todo ano. Ajude aí, eu sei que só tem talvez uma bandejinha, se puder pegar um punhado na mão aí, cuidado para não cair. Porque profeticamente, enquanto a Betânia estava preparando o óleo, né, porque ela sabe aí manipular as essências, ela estava preparando o óleo e caiu óleo aqui dentro desse salão. Ela falou, ai meu Deus, quebrou no final, quebrou 2 vidros no final. Ela falou, ai meu Deus do céu, quebrou o óleo e ficou um cheiro aqui dentro, irmão. Chegava aqui, você subia. Falei, meu Deus, que cheiro é esse? Era o cheiro do óleo. E aí eu fui no outro dia ali atrás, eu acho que beber água. Quando eu cheguei ali atrás, falei, meu Deus, esse óleo.
E crente é bom de imaginar coisa, né? Eu falei, meu Deus, por que eu estou sentindo mais forte aqui? Aí eu fui lá, dentro do lixinho, e dei uma cafungada dentro do lixo. A lixeira que tem ali, ela provavelmente pegou o que ela limpou e colocou dentro da lixeira. E a lixeira estava cheirosa. Eu não pensei nisso, mas eu acho que vai funcionar agora. Todo o lixo da sua vida, quando encontrar com o poder do Espírito Santo, vai ficar tudo limpo, cheiroso e tudo adequado. Eu não tinha pensado nisso, mas já que a água é uma boa analogia que é verdade. A palavra, irmão, é considerado como água, amém? Então a palavra entra e ela limpa, amém? Ela limpa para liberar aquilo que é do óleo, da presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Aí a pergunta é, Sérgio, talvez você me pergunte, por que isso não acontece na minha vida? Sei, irmão, pergunta para Deus. Ou será que você não sabe mesmo? Será que você não sabe? A gente sabe. É que a gente continua vivendo um evangelho de transferência. Tipo assim, faz você por mim, prega para mim, profetiza para mim, libera para mim. Enquanto a gente não assume e tem a autorresponsabilidade de dizer, isso aqui sou eu. Sou eu como filho, amém? Sou eu como herdeiro, sou eu como autoridade, amém? Porque sempre o outro, não, é você, irmão, é você. Ah, mas eu não acredito em mim. Mas ele acredita. Quando você duvida de você, ele continua, nós não cantamos. Quando você está frustrado com você está, sabe, eu não presto, ele está dizendo, você presta. Ah, você está dizendo, mas eu errei de novo. Aí ele está dizendo, mas você vai acertar. Quantos podem crer nisso, irmão? Eu creio nisso, sabe, como se fosse o ar que eu respiro. Por quê? Porque eu tenho conhecido o Senhor, você também, amados. Amém? Então, sabe, esse é um ano redentivo. E o ano redentivo é alguém que vai viver revelação da palavra. Amém? Diga revelação da palavra. Uma ovelhinha já de bastante tempo, de bastante caminhada. Um dia me passou uma mensagem e disse assim, Sérgio, ou Júnior, como alguns me conhecem, eu acho que eu estou entendendo que você está começando a falar. Eu falei, eu não estou começando a falar, talvez você esteja começando a entender. Diante de um texto, abriu-se para aquela ovelha um entendimento de revelação. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Nós viveremos na medida de nenhum, sabe? Amém, que pessoas vão nos inspirar, mas não é medida de homem, é medida do Cristo. É o varão perfeito. Não tem ninguém aqui que é perfeito na sua. Só o Cristo é perfeito. Por isso ele pagou o que eu e você não podíamos pagar. Só o perfeito podia aperfeiçoar o que era imperfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Você vai ver minha imperfeição, você vai ver as minhas dificuldades. Não precisa nem dizer sobre isso, amém, irmão? Isso é coisa, sabe, simples, básica. Isso, não procure nos homens algo que ele não pode te dar. Não procure nos homens algo que ele não pode te dar. Todas as suas expectativas, elas serão frustradas se você não adequar a sua expectativa naquele que nunca te frustrará. Porque quando todos te deixam, ele permanece. Foi isso que Jesus fez. Ele sabia, todos vocês vão me deixar. Não é bom. Eu não gostaria que nenhum de vocês me deixasse, sobretudo com problema. Porque problema é para ser resolvido, amém? Mas, irmão, se você me deixar, eu já tenho entendido que ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Eu vou precisar compreender que você me deixou por algum motivo, ou eu te deixei por algum motivo. Aleluia, e glória a Deus por isso. Então, palavra precisa entrar, encontrar com o Espírito que está dentro. E aí vai fazer o quê, irmão?
Por isso que quando a palavra está dentro e o Espírito está dentro, meu amigo, vai comprimir você. Irmãs que já tiveram filhos, como a gente nunca vai entender isso, irmã. Nunca. Por mais que eu possa, sabe, tentar fazer a compreensão, eu nunca vou ter a experiência que vocês já tiveram. É ter um embrião que vai sendo gerado, sabe, vai sendo formado, e como diz o Salmo 139, de forma assombrosa. É assombroso, irmão. É assombroso. Que nem eu estava falando de tecnologia e de ciência disso. Ninguém explica essas coisas, como diz a música. Ninguém explica Deus, irmão. Como é que o negócio nasce uma sementezinha, e várias sementes são assim. Mas o ser humano, meu Deus do céu. Como é que pode se desenvolver? Dentro daquele negócio vai desenvolvendo o olho, o cabelo, sobrancelha. Sabe, irmão? Que coisa assombrosa, é assombroso. Porque assim, não vou nem entrar no mérito de algumas coisas, deixa para lá. Mas eu quero dizer a você, o que eu quero dizer a você, é que eu e você, já? Jesus, a gente vai almoçar já já. Você não crê não? Jesus. Vamos lá. Está tudo pronto, irmão, amém? Ainda bem que o almoço está pronto, não vai precisar aprontar nada, é só aprontar a boca. Eu não quero pegar uma ideia para, sabe, tentar. Ô, Jesus. Acho que hoje eu tô meio afiado com algumas coisas aqui que eu tô me controlando, tá? Tô falando sério. Que nem Paulo, irmão. A gente está acabando de ler, hoje nós estamos em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 2, meu irmão, 12 é um negócio assim, é um daqueles outros textos espantosos. Porque ele mesmo não consegue explicar e falar daquilo que ele fala, é inefável. Eu não consigo compreender o que eu vi, aonde eu fui, o que eu experimentei. Mas a Cíntia estava compartilhando comigo. Ela estava dizendo, Paulo, muitas vezes ele era pesado quando estava longe das pessoas, nas suas cartas. Mas quando ele estava presente, ele era humilde, ele era paciente. Parecia até fraco. Sabe por quê? Ele queria refletir Cristo, mas às vezes quando estava longe, ele precisava fazer alguns ajustes. Não tinha essa compreensão. Deixa eu passar um WhatsApp para esse irmão, deixa eu pegar o telefone. Não, irmão, era por carta. Não era, sabe, não era fácil. Ele falou, como é que eu falo isso? Como é que eu ensino isso para o povo? Ele fala para a igreja de Gálatas, vocês estavam indo bem. O que vocês fizeram? Vocês caíram. Caíram da graça. Diga, cair da graça. O que você acha que é cair da graça, irmão? Leia o texto. Eles estavam voltando para as leis. Eles estavam dizendo, não, agora precisa todo mundo se converter ao judaísmo. Ele falou, não, isso não é necessário, circuncisão não é mais feita no prepúcio do homem, mas é feito no coração. Se você é judeu, quer fazer, faça, mas não precisa converter as pessoas. Quando Paulo e a Bíblia vai dizer, né, sobre fazer dessas pessoas um prosélito. Sabe o que é um proselitismo? É tentar convencer pessoas ao judaísmo, irmão. Não precisa. Então escute aqui. Cristo, o modelo supremo. Diga comigo, Cristo, o modelo supremo. Vou ter que acelerar aqui, Val. Modelo, diga exemplo. Diga molde. Diga padrão. Nós não estamos falando de padrão de Deus? Diga Cristo como padrão de Deus. Você quer um padrão? É Cristo. E discípulos que, sabe, se apropriaram daquilo que Cristo é. Mas eu estava ouvindo a Cíntia falar ali, irmão, penso igualzinho. Se
eu puder dar, eu vou dar tudo. Às vezes eu estava preocupado ali com ela, amor, senta. Porque, cara, sabe, ela está com uma compressão aqui. Mas eu falei, Senhor, eu vou ficar para lá que falar, não, vou ficar em pé. Foi o que ela falou, enquanto eu puder dar, eu vou dar tudo. Porque vai ter tempo, talvez em algum momento, como foi a vida de alguns irmãos, eles não puderam dar, porque em algum momento, sabe, eles perderam força, perderam sei lá o quê, mas não perderam a fé. Então, na hora que você puder dar, por favor, não entenda isso como, sabe, algo assim. Eu não estou falando de performance, irmão. Não estou falando. Se você quiser ficar sentado, porque você está com dor, fica sentado. Mas adora o Senhor. Mas se você puder ficar de pé, porque eu duvido, dá mais um varão aqui, eu duvido hoje, quem está acostumado a ir para o Maracanã, tu paga um ingresso caro e tem que ver o jogo em pé. Cheio de cadeira para tu sentar e tem que ver o jogo em pé. Sabe por quê? Porque as pessoas estão na tua frente, estão em pé. Começa lá de baixo e vai subindo e todo mundo em pé. Aí tem gente que diz, eu vou ficar sentado. Então fica, não vê o jogo, é desse jeito. É ou não é? Ela pode ficar em pé, ela pode ficar sentada, mas ela não vê o jogo, ela não participa. É que nem o pastor Jeremias, né? Pastor presbiteriano, foi o que levou alguns pastores para ir numa reunião pentecostal. Ele é como um bom tradicional. Aquele dia ele falou, meu Deus do céu. Um cara falou, foi pregar a oferta, falou, você é ladrão, ladrão. Ele, meu Deus, olha o dia que eu vou trazer o cara. No dia, aí o outro foi falar sobre não sei o que, abriu o Salmo 23 e ficava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E foi, não sabe falar outra coisa não? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o terceiro foi lá e falou alguma coisa. E ele lá sofrendo, ele falou, meu Deus do céu, foi eu que trouxe eles nessa reunião. Acabou o culto, ele diz que foi encontrar com os irmãos. Eles sentaram separados, a igreja estava cheia. Aí sentou um aqui e o outro lá, e ele sofrendo com os irmãos, sofrendo, porque fulano falou isso, falou aquilo. Ele falou, meu Deus do céu, esses caras vão dizer para mim que você é doido, que você me trouxe nesse lugar. Quando ele encontrou com os irmãos no final do culto, o irmão disse, pastor Jeremias, o primeiro, muito obrigado porque o senhor me trouxe aqui. Eu sou ladrão mesmo. Eu sou ladrão. Eu faço isso com as coisas de Deus. Eu faço aquilo com as coisas de Deus. Eu estou roubando a Deus e não sei o quê. E ele ficou assim. Aí o outro diz, rapaz, Deus falou demais comigo. Ele disse que é meu pastor e que nada vai me faltar. E o outro, eu não me lembro qual era o terceiro ponto, talvez alguém lembre aqui. Os três vieram para ele agradecendo, abraçando, beijando. E aí ele falou, sabe o que eu reparei, irmão? Olha a ideia de uma pessoa, sabe, ideia sagrada. Ele falou, sabe o que eu reparei? Choveu naquele lugar, só não caiu água em mim. Preocupado com a performance, com o jeito, ele falou que todos os três amigos dele foram impactados pela liberação. Meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele não precisa de mim e de você, Ele vai tocar a minha vida e a sua vida. Que bom que a gente pode ser canal. A Nath, os ministros, os músicos, aqui cada pessoa na oferta. Mas nenhum de nós, sabe? Nós não somos animadores de auditório. Nós somos filhos que nem você. Estamos aqui para adorar o nosso Deus e dar tudo que nós podemos para Ele. Amém? Modelo, padrão. A palavra que aparece no grego é tupos. Marca de uma pancada ou golpe. Eu tomei uma pancada, irmão. Uma jamanta do Espírito Santo encontrou comigo. Me pancou, me deu uma pancada, um golpe. Fez uma impressão, diga impressão. Tatuagem não é uma impressão? Tem tatuagens que estão na nossa mente, que são impressões. E se você não renovar, você não consegue provar de algumas coisas. Figura formada por um golpe ou impressão, de uma figura ou imagem. Forma, ensino que expressa a essência e substância da religião, que a representa para a mente, modo de escrever, os conteúdos e a forma de uma carta. Exemplo, de forma, no sentido técnico, modelo de acordo com o qual algo deve ser feito. Qual o exemplo? Qual o nosso modelo? É assim que se faz, é assim que Cristo nos ensina. No sentido ético, exemplo dissuasivo, padrão de advertência,
Hoje, você sabe, nós vivemos, quando eu digo hoje, é o que a gente está vivendo, a nossa realidade. Vivemos em uma geração que muda de padrões o tempo todo. Moda hoje é um negócio muito doido. Cada um tem o seu jeito, sua maneira. Diga valores. Meu irmão, vivemos nessa geração que muda de padrões o tempo todo. Valores, verdades e princípios são relativizados. É relativo. Como relativo? Algumas coisas não são relativas, mas se acha. Porém, a palavra nos mostra que o padrão de Deus não muda. Diga, Deus não muda. Isso é fantástico, irmão. Isso é o que eu posso acreditar, que Deus não muda. Deus é misericordioso, Ele não vai mudar com você porque você falhou e errou. Ele continua sendo misericórdia. Ainda estamos no tempo da aceitação. Eu não sei quando essa porta se fecha, mas a gente ainda está no tempo da aceitação. Amém? Vamos aproveitar e vamos pregar, irmão. Vamos falar e vamos dizer para as pessoas. E com propriedade, com revelação, amém? Ele nos chama a viver segundo esse padrão, não o do mundo, mas o do reino. O que você sabe de reino? Você só pode viver aquilo que você sabe. O que você sabe de reino? Ah, eu sei de reino. Sérgio, o quê? O reino da Inglaterra? O reino de um país desse que é governado pelos reis? Pelas rainhas? O que você sabe? Estou falando do reino de Deus. Você precisa saber qual é a cultura do reino de Deus. Você quer saber qual é a cultura do reino de Deus? Lê Mateus 5, 6 e 7. Essa é a cultura do reino. E não só ler, a gente precisa aprender, exercitar. Quantos de nós oramos pelos nossos adversários que nos perseguem? Quantos? Você não tem a cultura do reino, e nem eu. Ainda tenho raiva de pessoas. Tem gente que olha e você fala, é um endemoniado. E você não tem misericórdia do endemoniado. E Jesus está cheio de misericórdia para que você seja um canal na vida dele e dela. Esses dias eu passei bem aqui nesse pontinho aqui da praça. Tinha um trabalho ali. Uma caçamba de barro. Não sei se era arroz, sei lá o que era, com bife. Bem assim. Aí eu encontrei com a Bianca, passeando com o cachorro. Ela falou, você viu? Eu falei, vi. Aí parece que vem aquela sensação, né? Amarrado, em nome de Jesus, está repreendido. Eu passei dizendo, Senhor, salva essa pessoa, porque ela é uma cega. Como um dia eu fui, talvez você que tenha feito esse tipo de coisa, eu não fiz isso, mas era cego. Salva essa pessoa, Senhor, aprisionada, achando que tem que pagar alguma coisa para receber um benefício. Tu não precisa pagar nada. Jesus já pagou tudo o que você precisa para receber o benefício da graça. Amém? Por isso, Romanos 12, 2 diz, não vos amoldeis a um padrão. Tem um padrão. Esse mundo tem um padrão. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados. Diga transformados. O tempo da redenção trará transformação à minha mente e à tua mente. Pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe onde você desfruta da boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Na renovação da mente de Cristo, irmão. Na renovação da mente de Cristo. É o que Paulo vai nos ensinar, porque ele provou isso, ele experimentou isso. Quando no caminho de Damasco ele tem esse encontro, e ele passa depois de 3 dias cegos. Será que ele não era cego ou ele era cego? Só estava falando do que estava dentro dele. Às vezes a cegueira não necessariamente é a cegueira que está vendo tudo, mas não está vendo nada. Não discerne nada. Cegos, míopes espiritualmente. Mas aqueles que provam da mente de Cristo, eles já começam a provar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Não é algo que você vai, nele você encontra, nele você entra, nele você, usufrui.
É o último domingo do mês, certo? Eu ia começar a falar o ponto 1, mas eu vou terminar agora. Não vai dar, se for para falar dentro desse tema, embora a Bíblia ela é rica, mas eu falaria, o padrão de Deus transforma o interior, primeiro ponto. O segundo, o padrão de Deus renova a mente. O terceiro, o padrão de Deus se manifesta em amor e propósito. Não temos tempo para compartilhar, mas o que eu poderia deixar para você é o que nós publicamos dentro daquela plaquinha que está ali, colada na parede. É ser como Ele, amar como Ele e servir como Ele. Esse é o desafio que nós temos como filhos, como povo de Deus. Fazer com que outras pessoas possam se tornar como Ele. Outras pessoas possam amar como Ele. Outras pessoas possam servir como Ele. E que eu e você sejamos um modelo, um padrão. Porque muitas vezes nós somos o padrão do erro, sim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como nós fomos capazes de trazer o padrão de Adão, a Bíblia diz que hoje nós somos um espírito vivificante. Assim como nós trouxemos o primeiro que veio da terra, nós devemos trazer o último que veio do céu, que é Cristo. Traga o padrão de Cristo para a sua vida. E quando eu falo isso, irmão, muitas vezes eu estou aqui profetizando. Eu não estou dizendo que eu tenho na sua totalidade, mas eu tenho um entendimento, a mentalidade. É para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser um padrão, um modelo, uma inspiração. E é incrível que tem gente que enxerga isso. Não, gente, cada um se conhece, irmão. A gente parece que é mais crente do que a gente é. A gente parece que é mais espiritual do que a gente é, irmão. Olha o varãozinho ali. Que isso, bigodudo? Meu irmão, é muito constrangedor. Eu não vou falar, mas um irmão que me passou uma mensagem essa semana. E aí eu fui e, como é que fala? Respondi a mensagem dele. E aí na mensagem que ele depois enviou, ele falou assim: você é um dos meus maiores referenciais como homem de Deus. E esse irmão congrega numa igreja que hoje, sei lá, talvez 10, 20 vezes maior do que nós somos como número. Mas ele disse: eu nunca vou me esquecer o que você falou naquele dia assim, assim, assado. Ele falou, durante toda... Ele já era um homem, pai de família. Ele falou, durante toda a minha vida, eu nunca recebi uma carta do meu pai, ele me dizendo que me amava. E naquele dia, Deus te usou, te ministrou e ministrou a minha vida. E aí eu fico tentando pensar, falei, meu Deus do céu. O que é isso? Ou não é para isso que eu fui chamado? Para ser um Cristo na vida de alguém. Para manifestar mudança e transformação na vida de alguém. Promover na vida de alguém algo que ela nunca provou, nunca teve, nunca aprendeu dentro de um comportamento, dentro de uma realidade familiar, mas ela pode perceber, ela pode receber.
sabe, no marco zero, onde Cristo entra na vida dela, ela se sente um adotado, ela se sente um filho, ela se sente e vive uma herança que ela nunca possuiu do natural, nunca teve da sua casa, da sua família, da sociedade, mas agora ele está completamente convicto que foi para isso que também ele nasceu. Falei, uau! Eu vou te dizer, esse irmão é exatamente isso. Eu falo, meu irmão, você me inspira. Não vem falar essas coisas não, que você vai me deixar aqui todo... Você me inspira. Ele tem uma essência de amor, sabe, de carinho. Fala, uau! E é isso, cada um dá um pouco, amém, irmão? Diga para o seu irmão do seu lado, você vai dar o que você tem. O que você tem, irmão? Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é nariz. O que você é, dê o que você é. Não pense em dar o que você não tem. Não pense em exercer o que você não tem. Mas você tem. Eu digo e afirmo para você, todos nós temos dentro do corpo. Deus não fica devedor de ninguém. Eu já fui lembrado de outro negócio. É que vem uma frase aí de um time de futebol que diz assim, ninguém morre nos devendo. Quem não sabe nem do que eu estou falando. Mas, graças a Deus. Sabe o que significa? É que tudo foi acertado, as contas foram acertadas. Tudo que devia, tudo que faltava, Jesus consertou e acertou. Ele nivelou tudo. Amém, irmão? Amém? Fique de pé, por favor. Mas fica no profético. Aquele relógio parou, mas o relógio de Deus nunca para. Amém? O profético está sempre se movendo, o profético está sempre, sabe, se manifestando. Deus, nesse tempo de redenção do ano de 2026, escute o que eu vou falar para você. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Extraordinário. Muitas coisas já começaram a acontecer ainda em 2025. Amém? Deus liberou uma fonte financeira para nós como casa e família de um lugar que eu nem imaginava. Tu está esperando tudo com qualquer lado, pode vir por aqui. Aí tu fica tentando dar as dicas para Deus. Deus, não foi assim, Mariana? O que aconteceu contigo há poucos dias atrás? Tu pensando, aquele cliente, aquela pessoa, não sei o quê. Ainda está acontecendo. Aí o que Deus fez? A Mariana compartilhou aqui no culto da fé. Meu irmão, a pessoa vendeu um apartamento e, vê se é assim, a pessoa vendeu um apartamento na empresa dela que não foi ela que vendeu. A pessoa pediu o apartamento de volta, se arrependeu, recomprou o apartamento, mais ou menos isso. E depois que ela recomprou, ela pensou em vender de novo. Para quem? Para que a Mariana pudesse vender. Para que ela ganhasse a comissão. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Não... Hã? Ele não fez isso dizendo assim, vou dar para você. Mas Deus fez um caminho aonde não existia para liberar aquilo que ele queria presenteá-la nesse tempo. Escassez, necessidade, né, Mari? Escutaram, né, gente? Ele vendeu, depois se arrependeu, pagou a multa, porque tinha um contrato, pagou a multa para pegar o apartamento e depois vendeu de novo. Foi aí que a Mariana entra para fazer a venda. Ficou riquíssima. Está com dinheiro sobrando. Gente, não estamos falando sobre dinheiro, sabe? Não é, Tânia? Né? Trabalhadora, irmão. Essa irmã é uma guerreira trabalhadora. Às vezes, né? Escorregou, mas está aprendendo a se levantar rápido. Amém? Pela fé. Tem um povo que está crendo junto com ela. Ali, ó, vai lá no grupo. Lá no GCR do Carlão e da Dilma. Estão tomando ela pela mão. É isso.
Isso é igreja. Igreja não fala só, vai irmã, Deus te abençoe, fica com fome. Não, alimenta o que pode ser alimentado, ajuda o que pode ser socorrido. Amém? Porque senão o resto é muito performático. Não, irmão, nós seremos uma igreja. Ainda que você tenha pouco, você pode dar algo. Ainda que você, sabe, não tenha tudo, mas o que você tem, você pode doar, você pode emprestar, você pode ajudar, você pode socorrer. Não pense em dinheiro, não pense só. Ah, papai, aleluia. Feche seus olhos, por favor. Leia o plano anual.